Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No vibrante coração de Paris, Elias, um homem negro de 50 anos, entra em uma renomada loja de luxo. Símbolo de opulência e refinamento, o local abriga as mais refinadas criações de joias e atrai uma clientela rica e influente. No entanto, Elias, vestido com uma elegância discreta, parece estranhamente em desacordo com a atmosfera desse mundo extravagante. O que os funcionários ainda não sabem é que a loja lhe pertence. Ao chegar, a gerente Madame Lefebvre, uma mulher de meia idade com olhar penetrante, olhou-o com um desprezo mal disfarçado. Seus olhos, acostumados a escrutinar detalhes, demoraram-se no terno sóbrio de Elias, buscando avaliar rapidamente seu valor. O contraste entre sua aparência modesta e o luxo deslumbrante da boutique inspirou imediatamente ceticismo. Sem sequer um sorriso acolhedor, ela se aproximou com passos confiantes, o rosto congelado em uma expressão de fria arrogância. "O que posso fazer por você?" Ela pergunta com a voz seca, mas suas palavras carregadas de condescendência. Elias, imperturbável, olha para ela calmamente, sem se perturbar com a recepção gélida. Seu rosto, imbuído de serenidade, não expressa raiva nem frustração. "Estou aqui para comprar um presente para uma amiga", responde ele simplesmente, com a voz calma e educada, contrastando com a agressividade da interlocutora. Madame Lefebvre, visivelmente irritada com a resposta, franze a testa. Seu olhar se intensifica, tornando-se quase acusatório. Enquanto ela se aproxima, seu ar altivo se transformando em uma atitude abertamente hostil. Ela o encara, seus olhos percorrendo Elias de cima a baixo como se buscassem pistas que confirmassem seus sentimentos de inferioridade. Ela finalmente diz com um sorriso de desprezo: "Devo avisá-lo, senhor, que esta loja é destinada a uma clientela exclusiva. O senhor realmente não parece se encaixar em nossa clientela habitual. Talvez devesse considerar procurar em outro lugar, em lugares mais apropriados." Um silêncio se instala. As palavras de Madame Lefebvre ecoam no ar, pesadas e cheias de preconceito. Mas Elias não se encolhe. Ele a encara, seus olhos calmos e imperturbáveis não revelando nenhuma emoção, como se estivesse acostumado a esse tipo de tratamento. Após alguns segundos de reflexão, ele abaixa levemente a cabeça, um gesto de cortesia silenciosa que contrasta cruelmente com o insulto que acaba de receber. Sem dizer mais nada, ele se vira e caminha com lentidão controlada em direção à saída. Seus passos ecoam suavemente no piso de mármore polido, um toque de dignidade naquela cena de desprezo. Ele não sente necessidade de se justificar ou retaliar. Sua serenidade é sua armadura. Atrás dele, Madame Lefebvre segue com o olhar, o rosto congelado em uma mistura de satisfação e desprezo. Para ela, ele era apenas uma distração, o intruso do qual ela conseguirá se livrar. "Tenha um bom dia", diz ela friamente, como se estivesse marcando território, saboreando seu triunfo sobre o que considera uma intrusão indesejada. Elias atravessou a porta da loja, seus passos ecoando fracamente no piso de ladrilhos imaculado. Assim que cruzou a soleira, olhou para o céu parisiense baixo e cinzento, inalando profundamente o ar fresco que lhe oferecia uma breve fuga da humilhação que acabará de sofrer. O vento fresco da manhã soprava suavemente pelas ruas, mas pouco fez para acalmar a turbulência interior que o atormentava. Elias caminhava lentamente pelos paralelepípedos desgastados da cidade, com os pensamentos correndo em sincronia com os passos medidos. A humilhação que sofrerá em sua própria loja nas mãos da gerente, Madame Lefebvre, o atingiu profundamente. Ela desconhecia completamente sua identidade, confundindo-o com um mero cliente indesejado, sem a mínima ideia de que estava falando com o dono da empresa para a qual trabalhava. Havia uma ironia amarga na situação, e embora sua natureza calma o impedisse de reagir com raiva, ele não conseguia negar a frustração que crescia dentro dele. Virando uma esquina, ele parou por um instante, observando o fluxo constante de transeuntes em meio à agitação típica da capital. Paris, aquela cidade de contrastes, onde luxo e pobreza se misturavam em cada esquina, onde o valor de um homem era frequentemente ditado por sua aparência. Elias conhecia bem essa realidade, tendo construído seu império desafiando expectativas e quebrando estereótipos. Ele passará anos ascendendo na carreira em um mundo que muitas vezes via apenas a superfície, mas sempre acreditara que o verdadeiro valor de um indivíduo residia em sua força de caráter, determinação e visão. Foi isso que lhe permitiu ter sucesso onde tantos outros fracassaram. Ao refletir sobre a situação, uma ideia começou a se formar em sua mente. A tentação de reagir com raiva ou ressentimento era forte, mas não fazia parte de sua natureza.
Ele sabia que reagir dessa forma não lhe faria bem. Em vez disso, decidiu transformar essa experiência em uma lição. Em vez de retaliar, usaria essa afronta para reafirmar os valores fundamentais que defendia em sua empresa: respeito, humildade e justiça. Elias deu um leve sorriso ao pensar na reação que sua identidade provocaria em Madame Lefebvre e nos demais funcionários da loja. Mas mais do que isso, ele sabia que poderia usar aquele incidente para inspirar uma mudança duradoura em sua empresa. Muitas vezes as aparências guiavam o julgamento, mesmo dentro dos estabelecimentos que possuía. Prometeu a si mesmo que nunca mais alguém se sentiria desvalorizado ou rejeitado por causa de sua aparência, não em suas lojas. Retomando a jornada, seu passo tornou-se mais seguro, como se o simples fato de ter tomado aquela decisão o tivesse aliviado. A humilhação transformou-se em oportunidade, e ele sabia que a aproveitaria plenamente. Paris continuou a viver ao seu redor, indiferente a esse momento de reflexão interior, mas Elias sentia-se mais em sintonia com a cidade do que nunca. Ele entendia que a verdadeira riqueza não residia em ostentações de luxo ou julgamentos precipitados, mas em como se escolhia responder aos desafios e injustiças da vida. Agora ele estava se encaminhando para o próximo passo, pronto para demonstrar que a dignidade, mesmo em momentos de desprezo, poderia ser a arma mais poderosa. Na manhã seguinte, Elias retornou à loja, desta vez acompanhado de seu advogado, o Sr. Durand, e de sua assistente pessoal, Mademoiselle Leroy. O sol parisiense banhava as ruas com sua luz suave, mas a atmosfera em torno de Elias era de determinação e seriedade. Ele ainda usava o mesmo terno simples, porém elegante, do dia anterior, mas hoje sua postura havia mudado. Ele se portava com visível autoridade, seu olhar calmo e seguro. Não era mais o homem calmo e discreto que fora ignorado no dia anterior, mas um líder, pronto para fazer valer seus direitos e relembrar os valores sobre os quais havia construído seu império. Ao retornar pela porta da loja, Elias sentiu uma sensação de controle. Madame Lefebvre, ainda atrás do balcão, ergueu o olhar quando ele entrou, e uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Ela claramente não esperava ver aquele homem novamente, especialmente em uma companhia tão formal. Sua surpresa rapidamente se transformou em uma leve tensão, e suas feições se contraíram à medida que Elias se aproximava. Madame Lefebvre, começou ele, com a voz calma, mas imbuída de uma firmeza inabalável: permita-me apresentar-lhe o Sr. Durand, meu advogado, e a Mademoiselle Leroy, minha assistente pessoal. Ontem a senhora me conheceu, e acho que é hora de lhe revelar quem eu realmente sou. O rosto de Madame Lefebvre congelou. Uma crescente expressão de incompreensão cruzou seu rosto enquanto seus olhos se estreitavam ligeiramente, como se ela tentasse compreender aquela reviravolta. Sou Elias Diop, o dono desta loja. Suas palavras, simples e diretas, ecoaram pelo espaço luxuoso, preenchendo o silêncio com uma gravidade palpável. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Madame Lefebvre piscou, sua respiração acelerando ligeiramente. Ela encarou Elias como se lutasse para aceitar o que acabará de ouvir. Monsieur Diop? Gaguejou ela finalmente, com a voz revelando seu desânimo. Sim, respondeu Elias calmamente, com o olhar fixo no dela, inabalável. E ontem você me tratou de uma maneira inaceitável. Esta loja que você administra foi projetada para ser um espaço de respeito e serviço para todos os nossos clientes, independentemente da aparência. Estou profundamente decepcionado com o seu comportamento. Madame Lefebvre abriu a boca para protestar, procurando palavras, mas nenhum som saiu. Ela pareceu surpresa, sua arrogância habitual dissipada pela revelação chocante da identidade daquele homem que ela tratara com desprezo. Sua confiança havia evaporado, dando lugar a uma incerteza visível. Elias, sem perder tempo, continuou com uma voz contida, mas inequívoca: decidi reavaliar sua posição nesta empresa. No entanto, antes de tomar uma decisão final, darei a você a oportunidade de se explicar. A gerente se endireitou, o rosto tenso, tentando organizar os pensamentos. Procurou desesperadamente por palavras que pudessem acalmar a situação, mas, sob o olhar firme de Elias, percebeu que qualquer coisa que dissesse seria insuficiente. A arrogância que a caracterizara no dia anterior havia desaparecido, substituída por uma incerteza palpável. Ela olhou para baixo, com as mãos tremendo levemente, enquanto murmurava um pedido de desculpas desajeitado, com a voz quase inaudível. Eu sinto muito, Sr. Diop. Eu não fazia ideia. Foi um erro. Elias permaneceu em silêncio por um momento, ouvindo suas palavras com uma expressão de aparente calma, mas, no fundo, uma onda de decepção o invadiu. Não era apenas a humilhação que sentia,
mas o fato de que aquela gerente, que deveria representar seus valores e sua empresa, não conseguia compreender a gravidade da situação. Ela não entendia que a própria essência daquela marca não se baseava no luxo material, mas sim na humanidade, no respeito e na inclusão. Princípios que Elias havia internalizado desde o primeiro dia da criação de seu império. Ele respirou fundo, deixando o peso dos próprios pensamentos permear a atmosfera pesada da loja. Madame Lefebvre, ainda de pé diante dele, parecia afundar ainda mais em sua vergonha, com um olhar evasivo. Os poucos clientes na loja observavam discretamente a cena, alheios à magnitude do que se desenrolava, mas sensíveis à tensão palpável que emanava. Senhora Lefebvre, continuou Elias com firmeza, quebrando o pesado silêncio que se instalara, seu comportamento ontem não corresponde ao espírito desta empresa. Construímos esta loja com base nos princípios de inclusão, respeito e serviço impecável para todos. Infelizmente, suas ações demonstram que a senhora não está alinhada com esses valores. Madame Lefebvre ergueu os olhos, seu rosto pálido revelando um medo crescente. Ela sabia que aquele momento marcaria uma reviravolta, uma repercussão inevitável de seus erros. Senhor Diop, garanto que isso nunca mais acontecerá. Elias levantou a mão gentilmente para interrompê-la, seu olhar penetrante não deixando espaço para ambiguidade. Agradeço suas desculpas, mas não são suficientes. A confiança é frágil e aqui foi quebrada. Você será rebaixada do cargo de gerente. De agora em diante, você será responsável pelo treinamento da equipe, com foco especial em receber clientes e conscientizar sobre os valores que defendemos. Você se reportará diretamente a mim. O peso daquelas palavras era pesado, cada sílaba ressoando como uma sanção irrevogável. Madame Lefebvre congelou com as mãos trêmulas e os olhos arregalados de surpresa e humilhação. Ela sabia que esse rebaixamento significava uma redução drástica em suas responsabilidades e influência, uma queda brutal na hierarquia. Era um golpe duro, mas ela sabia que Elias poderia ter ido mais longe, demitido-a na hora. Em sua severidade, ele estava lhe oferecendo uma segunda chance, e ela tinha plena consciência disso. Vou lhe dar um tempo para refletir sobre esta decisão e como você pode contribuir positivamente para o futuro desta empresa, concluiu Elias, com a voz suavizada por um tom de gentileza. Espero que você aproveite esta oportunidade para aprender e crescer. Não toleramos desprezo ou discriminação de nenhuma forma. Madame Lefebvre, ainda em choque, assentiu, o rosto tomado pela emoção. Ela se esforçou para conter as lágrimas, orgulhosa demais para chorar na frente dele. Obrigada, Sr. Diop. Eu não vou decepcioná-lo novamente, gaguejou com a voz embargada. Elias olhou para ela por um momento, ponderando as palavras. Espero que sim, pelo seu bem e pela empresa. Porque esta segunda chance é uma oportunidade rara. Mas lembre-se, ela não lhe foi dada levianamente. Madame Lefebvre abaixou a cabeça, derrotada, mas com uma estranha mistura de vergonha e gratidão. Percebeu a gravidade da situação e também o claro aviso que acabará de receber. Mais tarde, ao sair da loja no final do dia, seus passos ecoaram fracamente nas calçadas parisienses. As ruas, sempre movimentadas e banhadas pelas luzes brilhantes das vitrines, pareciam estranhamente fora de sincronia com seu estado de espírito. Com o coração pesado e a mente acelerada, ela caminhou pela cidade, sem prestar atenção aos transeuntes, aos carros ou à agitação dos cafés ao redor. Cada momento se repetia em sua mente, a frieza do olhar de Elias, suas palavras ásperas e o peso de sua própria responsabilidade por aquela situação. A amargura cresceu dentro dela, um gosto metálico que ela não conseguia apagar. Madame Lefebvre sabia que havia cometido um erro que não esqueceria tão cedo. Mas também se perguntava se seria realmente capaz de provar que merecia aquela segunda chance. A dúvida se instalou em sua mente, uma dúvida que ela nunca havia conhecido antes daquele dia. A noite caía lentamente em Paris, mas para Madame Lefebvre este dia marcou um crepúsculo muito mais pessoal, uma fase de transição em que todo o seu futuro profissional estava em jogo. As semanas seguintes marcaram um ponto de virada na carreira de Madame Lefebvre. Embora rebaixada, ela decidiu aproveitar a oportunidade para provar que era capaz de mudar, tanto para si mesma quanto para Elias Diop. Rapidamente percebeu que seu comportamento passado não só havia comprometido sua carreira, como também manchado os valores fundamentais que a empresa de luxo defendia. Agora movida por uma nova determinação, dedicou-se à sua tarefa com energia renovada e um senso de responsabilidade intensificado. Todas as manhãs, muito antes de as portas da loja abrirem, ela chegava cedo, passeava pelos corredores silenciosos, preparando meticulosamente as sessões de treinamento.
Revisava anotações, ajustava os programas e refletia longa e profundamente sobre a melhor forma de transmitir os princípios de inclusão e respeito, que haviam sido negligenciados por muito tempo sob sua liderança. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Ela sentia os sussurros atrás de si, os olhares curiosos, e às vezes, céticos dos colegas. Alguns receberam sua mudança de posição com surpresa mal disfarçada, outros com um toque de desprezo. Mas Madame Lefebvre não se deixou abater por esses julgamentos. Pelo contrário, ela usou essas reações como um impulso para seguir em frente. Aos poucos, seu compromisso sincero começou a dar frutos. Os funcionários, inicialmente reservados e cautelosos, notaram sua dedicação e a atenção que ela dedicava a cada detalhe. A senhora Lefebvre não se limitou a realizar treinamentos tradicionais. Ela recorreu a especialistas externos, convidando palestrantes especializados em questões de diversidade e inclusão para falar sobre preconceitos inconscientes, como tratar cada cliente com respeito e a importância de uma cultura corporativa baseada na igualdade. Esses workshops rapidamente se tornaram momentos de reflexão e troca. Certo dia, durante uma sessão particularmente impactante, um jovem funcionário se levantou para compartilhar sua experiência. Ele relatou uma situação em que havia sido vítima de discriminação em uma loja, enfatizando o quanto isso o afetou e influenciou sua relação com o trabalho. Essa história abalou a equipe, e até Madame Lefebvre sentiu suas emoções tomarem conta dela. Ela percebeu que no passado, talvez tivesse reproduzido inconscientemente esse tipo de comportamento, e essa constatação só fortaleceu seu desejo de melhorar. Gradualmente, uma nova dinâmica se instalou na equipe. Discussões sobre a melhoria do atendimento ao cliente tornaram-se mais frequentes, e todos os funcionários se envolveram ativamente nessa transformação. Sessões de treinamento, que antes eram percebidas como obrigações tediosas, tornaram-se momentos esperados e estimulantes. Madame Lefebvre chegou a oferecer programas de mentoria, nos quais funcionários mais experientes, incluindo ela, acolheram os recém-chegados, orientando-os não apenas em técnicas de vendas, mas também em como abordar cada cliente, independentemente de sua aparência ou status social. Um senso de comunidade e respeito cresceu na loja e, gradualmente, os relacionamentos internos melhoraram. Ao final de cada mês, a senhora Lefebvre dedicava tempo à elaboração de um relatório detalhado, que enviava diretamente a Elias Diop. Esses relatórios detalhavam o progresso alcançado, os desafios encontrados e os sucessos alcançados. Ela também acrescentava suas próprias reflexões sobre seu crescimento pessoal, expressando seu compromisso renovado de se redimir e participar ativamente da revitalização da empresa. Com o passar das semanas, a loja passou por uma verdadeira transformação. Os clientes, inicialmente intrigados, começaram a notar uma melhora significativa no atendimento. Não eram mais recebidos por rostos distraídos ou atitudes casuais, mas por uma equipe calorosa e atenciosa, resolutamente focada na excelência. Choveram elogios, tanto à qualidade do serviço quanto à atmosfera que agora reinava no estabelecimento. Alguns clientes regulares que haviam se afastado gradualmente devido à recepção excessivamente impessoal, retornaram com prazer, enfatizando a mudança palpável que finalmente os fez se sentirem valorizados. A senhora Lefebvre, antes vista como uma gestora distante, quase fria, havia se tornado uma figura-chave e respeitada dentro da equipe. Sua transformação, claramente visível, não foi apenas profissional, mas também pessoal. Ela não era mais a mulher tensa e autoritária, mas uma mentora paciente e atenciosa, comprometida em guiar seus colegas com a sabedoria adquirida com os erros do passado. Ela ouvia atentamente o feedback de todos e não hesitava em se desafiar quando necessário. Os funcionários que antes reclamavam nos bastidores sobre sua atitude arrogante, agora a viam como um modelo a ser seguido. Ela os incentivava a expressar suas preocupações, a serem criativos no atendimento aos clientes e, acima de tudo, a incorporar os valores de inclusão e respeito que Elias Diop tanto prezava. Seu compromisso com a melhoria das relações humanas na loja criou um impulso coletivo. A equipe se tornou mais coesa, mais motivada, e a nova energia que emanava das interações com os clientes só enriqueceu a experiência geral. Elias Diop, por sua vez, observou discretamente essa mudança. Visitava a loja regularmente, às vezes incógnito, garantindo a continuidade do movimento positivo. De longe, notou o compromisso incansável de Madame Lefebvre. Quando a viu, em meio a um treinamento, falando apaixonadamente sobre a importância do respeito e da dignidade para cada cliente, só pôde ficar positivamente surpreso. Percebeu que ela não apenas corrigiu seus erros, mas também assumiu essa missão de forma profundamente pessoal,
marcando um verdadeiro renascimento. Um dia, após participar de um de seus treinamentos, Elias pediu para falar com Madame Lefebvre em particular. Ela concordou, embora um pouco nervosa, sem saber o que esperar da entrevista. Quando a porta do escritório se fechou atrás dela, uma tensão sutil a invadiu. Ela se manteve ereta, com as mãos levemente entrelaçadas à frente do corpo, esperando que seu chefe falasse. Senhora Lefebvre, começou Elias suavemente, cruzando as mãos sobre a mesa. Observei seus esforços nas últimas semanas e devo dizer que estou realmente impressionado. A senhora transformou uma situação difícil, que poderia ter sido desastrosa para você, em uma oportunidade real de crescimento não só para si mesma, mas para toda a equipe. Madame Lefebvre sentiu uma onda de emoção crescer dentro dela e olhou para baixo brevemente para se recompor. O alívio que sentiu foi imenso. Durante semanas, ela redobrou seus esforços, questionando-se se suas ações seriam suficientes para reconquistar a confiança de seu superior. Obrigada, Sr. Diop, respondeu ela finalmente, com a voz um pouco trêmula. Sua confiança significa muito para mim. Aprendi com essa experiência que ainda tenho muito a aprender. Estou determinada a continuar neste caminho, a fazer o que for preciso para nunca repetir os erros do passado. Elias assentiu, com um sorriso quase imperceptível iluminando seu rosto. Seu trabalho não passou despercebido. Você provou que a mudança é possível, e isso é algo que eu valorizo enormemente. Quero que saiba que estou disposto a lhe dar outra chance. Se continuar nesse caminho, estou disposto a considerar devolver-lhe o cargo de gerente, mas desta vez com uma compreensão mais profunda dos valores que defendemos aqui. Os olhos de Madame Lefebvre se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão. Ela finalmente entendeu que o verdadeiro poder não reside em um título ou status, mas na capacidade de influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, inspirar mudanças e defender princípios que transcendem as meras aparências. Não o decepcionarei, Sr. Diop, declarou ela com a voz mais segura, afrouxando as mãos enquanto um sentimento de orgulho começava a preenchê-la. Elias, satisfeito por ver que a mudança que esperava havia ocorrido, levantou-se para acompanhá-la até a porta. Não tenho dúvidas, disse ele, estendendo a mão. Continue com o bom trabalho, Madame Lefebvre. A senhora provou que pode não apenas mudar, mas também crescer. E essa, na minha opinião, é a melhor qualidade que um verdadeiro líder pode ter. A senhora Lefebvre saiu do escritório naquele dia com uma nova perspectiva. Ela sabia que o caminho para a redenção era longo, mas estava pronta para embarcá-lo com determinação, fortalecida pelo apoio do filho e pela confiança recém-adquirida do chefe. Com o tempo, ela se tornou não apenas uma profissional melhor, mas também uma pessoa melhor, e sua jornada serviu de inspiração para aqueles que trabalharam ao seu lado. Certo dia, alguns meses após seu rebaixamento, Elias decidiu visitar a loja incógnito para ver em primeira mão o impacto dos esforços de Madame Lefebvre. Vestido discretamente, ele entrou na loja e ficou imediatamente impressionado com a atmosfera acolhedora. Os funcionários eram sorridentes e atenciosos, e todos os clientes, sem exceção, eram tratados com respeito e cortesia. Ele observava Madame Lefebvre de longe. Ela supervisionava uma sessão de treinamento com alguns novos funcionários, seu rosto irradiando calma e gentileza. Ela explicava com paixão a importância da inclusão e do respeito, conceitos que agora incorporava plenamente. Elias ficou impressionado. Aproximou-se dela assim que a sessão terminou. Senhora Lefebvre, disse ele, revelando-se, vejo que a senhora transformou esta provação em uma oportunidade de crescimento. Seu comprometimento com os valores da nossa empresa é notável. Madame Lefebvre, surpresa ao vê-lo, sorriu timidamente. Senhor Diop, obrigada pela segunda chance que me deu. Entendo a importância dos valores que o senhor defende e fiz o meu melhor para integrá-los a todos os aspectos do meu trabalho. Elias assentiu, satisfeito. Seu trabalho não passa despercebido. Você provou sua capacidade de crescer, e era exatamente isso que eu buscava. É por isso que tomei uma decisão. Quero lhe oferecer um cargo mais alto em nossa empresa. Os olhos de Madame Lefebvre se arregalaram de surpresa. Uma posição mais alta, Sr. Diop? Sim, respondeu ele com um sorriso. Quero que você se responsabilize por todas as operações de treinamento e desenvolvimento em nível nacional. Sua missão será incutir os valores de inclusão e respeito em todas as nossas lojas do país. Você provou ser capaz e acredito que pode fazer ainda mais pela nossa empresa. Madame Lefebvre sentiu uma onda de emoção invadi-la. Este cargo representava muito mais do que uma simples promoção. Era o reconhecimento de seus esforços e um novo começo. Uma oportunidade de continuar crescendo e aprendendo.
Obrigada, Sr. Diop, murmurou ela com a voz trêmula. Farei todo o possível para estar à altura desta nova responsabilidade. Elias lhe deu um sorriso encorajador. Não duvido disso nem por um segundo, Sra. Lefevre. Você evoluiu muito desde o nosso primeiro encontro e estou orgulhoso de ver a líder que se tornou. Vamos continuar construindo uma empresa onde todos se sintam respeitados e valorizados, não importa quem sejam. A Sra. Lefevre assentiu, determinada a aceitar o novo desafio. Sabia que o cargo seria exigente, mas estava pronta para se dedicar de corpo e alma à nova missão. Por meio dessa experiência, ela não apenas adquiriu sabedoria e humildade, como também descobriu uma nova paixão pelo desenvolvimento de talentos e pela inclusão. Este capítulo de sua vida marcou um novo começo não apenas para ela, mas também para a empresa à qual se comprometer a servir de todo o coração. Esta história nos convida a refletir sobre nosso próprio comportamento e a lembrar que a grandeza de uma pessoa não se mede pela aparência, mas pela forma como trata os outros, com dignidade e respeito. Elias Diop e Madame Lefevre nos deixam, assim, uma mensagem poderosa. Nunca é tarde para aprender, evoluir e abraçar os valores que nos tornam seres humanos melhores.